microfone dele, o outro microfone. Aleluia. Aplaude mais uma vez pela vida desse homem de Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Salmo de número 5. Vamos ler o Salmo 101? Sim ou não? Verso 1 a seguir. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me seguirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Diga, misericórdia de nós, Jesus. Assentai-vos, por favor. Bispo Saulo, Bispa Gi, permita-me. Como é bom, Bispo Saulo Moura, servir ao Senhor e o povo que Deus lhe tem confiado. Como disse Jó, eu posso dizer, eu te conheci de ouvir falar, mas agora meus olhos estão te vendo. Sua liderança tem inspirado muitos líderes nesta nação. Por onde eu tenho passado, eu tenho ouvido os testemunhos do que Deus tem feito através da sua vida, nessa igreja e através dessa igreja. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. E toda vez que eu agradeço ela agora, ela põe a mão na barriga dizendo, somos 3. 3 mesinhos. E falei. Glória a Deus por isso. Minha esposa passou por alguns processos de dor para realizar esse sonho. E Deus nos alcançou pela sua infinita graça. Como vocês são inspiradores, alegres, adoradores, felizes. Que Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Eu tenho 3 livros da minha autoria, por favor. Eu tenho 3 livros da minha autoria disponíveis. Muito obrigado. Pela misericórdia do Senhor, eu acho que eu já lancei 8, 9 livros, não lembro bem. Mas eu trouxe os melhores. Segredos da liderança de Josué. Como que esse camarada conseguiu, em alguns aspectos, chegar mais longe que Moisés. Como que ele teve uma liderança ao ponto de se assemelhar a Cristo, desde o seu nome até na morte. E como Josué conseguiu se desenvolver no conhecimento da palavra. Você vai descobrir que ele começa ouvindo, depois meditando, depois falando, praticando e escrevendo. De tal forma que o que ele escreveu permaneceu mais do que a escrita de Moisés. Segredos da liderança de Josué. Também o último livro que lancei, A Cruz de Cristo.
Entenda que não foi um acidente. Jesus não foi à cruz como Marte. Não foi à cruz porque Pilatos lavou as mãos ou Judas o traiu. Eu falo sobre o propósito da cruz desde o Gênesis, livros proféticos, até a carta de Paulo aos Efésios. E também um livro voltado a jovens, adolescentes e líderes de jovens e adolescentes, tanto quanto pais. Solteirismo e namoro cristão. Princípios bíblicos para essas duas fases. Um livro é 20, 3 é 50. Eu trouxe apenas 100 e poucos livros. Procure a gente no final, eu estarei com a minha esposa para te atender. É presente do bispo, tá? Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, um salmo de projetos. Nós chamamos esses eventos que realizamos no mês de janeiro, projetando 2019. Quando você ora pelo mês tal, você libera palavras proféticas, palavras de sonhos. Seu desejo é expressado, não determinando sobre Deus, mas acreditando que Ele satisfará o desejo do seu coração, crendo que da sua boca está saindo a palavra da bênção, a palavra da vida. Para cada mês você libera uma oração, você apresenta uma necessidade e, óbvio, você projeta 6 dias, clamando por 2 meses. Você está se projetando e projetando o seu ano debaixo da oração. E salmos são orações em forma de cânticos, cânticos transformados em oração, poesias feitas em tribulações. E o Salmo de número 101 tem projetos maravilhosos. Mas qual o contexto desse salmo? É quando Davi subiu ao trono primeiro em Hebrom, e depois em Judá ele herdou uma terra dividida, um povo desanimado, cuja vida espiritual encontrava-se extremamente decaída, pois o líder anterior tinha sido Saul. No Salmo de número 78, Asaf descreve a situação do fracasso. Cristiano, obrigado, Deus abençoe você e sua família. Asaf descreve o fracasso da nação. E Asaf, além de destacar o fracasso da nação, ele não consegue ver só os defeitos da nação, ele consegue enxergar em Davi a solução. Eu gosto desse tipo de gente igual Asaf, que vê os problemas da nação, mas também viu a solução. Esse é o revolucionador. Porque tem gente aí, irmão, que é criticador pensando que é revolucionário. Ele é caluniador pensando que ele é influência. Ele é fofoqueiro pensando que ele faz a diferença. Eu estava falando chique, mas tem que... Asaf consegue destacar os defeitos da nação, mas apresenta uma luz, apresenta a solução e diz: a nação fracassa. O que a liderança passada também não conseguiu, mas Deus estabeleceu uma lâmpada. Mas Deus levantou alguém. Então Asaf consegue discernir que em meio aos problemas, Deus levantou alguém como solução. E eu vou repetir. Em meio aos problemas, Deus levantou alguém como solução. Por que eu repeti? Porque eu não disse que no meio do problema Deus apresentou uma solução. Não, Deus não apresentou a solução. Deus apresentou alguém como, não é com. Deus, no meio do problema, apresentou alguém como solução.
Como assim Deus, no meio do problema, levantou alguém como solução? Esse alguém se deixou ser levantado. Por quê? Porque Asaf diz no Salmo 78, a partir do verso 56, quando ele aponta os fracassos, os defeitos da nação, que Davi é o líder levantado por Deus para organizar o que estava fora de ordem. Então, Davi se apresentou, foi levantado por Deus como uma pessoa providência. Ou seja, Davi não foi aquele tipo de gente que se levantou na nação dizendo: o que essa nação fará por mim? O que o povo de Deus fará por mim? Não. Davi se apresenta dizendo: o que eu posso fazer por esse povo? Aqui entra a questão que muita gente diz que abandonou a fé, às vezes é porque nunca teve, e o lugar do desabafo é o Facebook, que tem se tornado o covil dos covardes, e lá criticam pastores e igrejas. Criticam pastores que têm seus seguidores abrindo o canal para ter inscrito. É muita hipocrisia. O pastor não pode ter quem ouve, mas ele tem que ter os inscritos para ouvirem seus desabafos. Mas Davi não olha para a igreja, para o povo de Deus, dizendo: o que esse povo fará por mim? Não. Ele diz: o que eu posso fazer para ser bênção para esse povo? Então o problema está no nosso relacionamento, na nossa relação conosco mesmo, com o Evangelho e com o próprio Deus. Até 1999, as pessoas, alguns jovens se tornavam ateus no 5º período da faculdade. Agora está na moda, de 2000 para cá. Primeiro período, já começa a criticar, já começa a questionar a Bíblia, ele é o cara, e as teorias vêm e tal, e virar ateu fica na moda. Porque o problema está na relação deles com Deus. Então pense um pouco, será que não é melhor a gente ser uma pessoa providência? Será que não é melhor a gente parar de ficar apontando os problemas da igreja? Essa igreja tem problema nessa área, essa igreja também tem um problema nesse ponto. Olha, e esse ponto aqui é nevrálgico. Essa igreja tem um problema nesse ponto. E tu tem na tua língua, irmão. Porque vê os problemas da igreja, e às vezes se tu sair dela, ela fica melhor, porque tu é um problema. E a igreja sem você continuará se você só vê os defeitos dela. Agora, dificilmente você permanecerá se não vê nela que, apesar dos defeitos, ela é a única representatividade legal de Deus na terra. Então Davi pergunta: o que farei por essa nação? Aí ele vai liberar os projetos. Ele é o líder da nação, seus projetos serão escritos. Cantarei ao Senhor, cantarei misericórdia e juízo, cantarei a ti, Senhor. Primeiro projeto. 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Segundo projeto. 3, andarei em minha casa com um coração sincero. Projeto top. 4, não porei coisa má diante dos meus olhos. Vou desligar a Globo. Rede esgoto não assisto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Quinto projeto. Só que é o seguinte, ele é líder, é guerreiro, é rei. E os irmãos sabem que o amor do judeu pela pátria é muito grande. Só que aí você vai entender comigo que o projeto está sendo, os projetos estão sendo apresentados em oração. Em oração. Mas mesmo os projetos sendo apresentados em oração, estão registrados não porque são perfeitos. E o que torna o projeto perfeito não é o projeto em si, é minha decisão de ir até o fim neles. Então eu não vou dizer que Davi não cumpriu todos os projetos, mas eu vou apontar projeto que ele não cumpriu. E existem projetos que a gente fala em oração e a gente não dá conta de cumpri-los. Então por que está registrado na Bíblia, pastor? Porque oração não é coisa de gente perfeita.
Então, por que eu não oro, pastor? Porque você é top. Porque quem leva uma vida de oração não é porque é perfeito, pelo contrário, é porque reconhece suas imperfeições. Então, é oração, ele está orando, mas não é perfeito. Quer ver? Não porém coisa má diante dos meus olhos, mas pôs os olhos em Batseba. Não é uma coisa má diante dos olhos, mas ele pôs os olhos de forma má nela. O que a irmã quer banhando pelada naquela hora também, né? Ele fixa o olhar. A cobiça fixou o olhar naquilo que não era dele. Não conhecerei o homem mau. Conheceu sim, quem? Ele mesmo. Pegou a mulher que não era dele, matou o marido da mulher e tentou esconder o pecado. Ainda ficou 2 anos desviado sem orar. E quando o profeta veio atrás dele para repreendê-lo, ele queria matar o cara que o profeta usou como exemplo, mas o cara que tinha que morrer era ele. Não conhecerei homem mau, quando na verdade o mal se tornou foi ele. Olha o que ele diz, 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que desonra o próximo às escondidas, eu destruirei. Então ele tinha que matar a si mesmo, porque ele desonrou Urias por trás. Mas é uma oração, é um projeto que ele não deu conta de cumprir porque é humano, mas está orando. Entenda, está registrado não porque Davi é perfeito. Esses dias num grupo um camarada detonou Davi. E é verdade, irmão. Se tu estudar o pecado de Davi, os pecados de Saul, tu prefere Saul. Então, porque se o cabra não presta, como é que Deus escolhe? Igual tu não presta e Deus escolhe. É graça, igual nós. Onde eu quero chegar? É que quando ele detonou Davi, apresentou os erros de Davi, eu disse, ok, eu concordo com tudo isso. Mas não há um homem na Bíblia que, 2 pontos, a Bíblia mais revele defeitos. Me mostra um. Um homem na Bíblia cujos defeitos são revelados, destacados igual Davi. Não existe. Mas me prova outro homem na Bíblia escrito assim, mais do que Davi. Oração de. Cada vez que você vê um crente de joelho, não pense que ele é super crente. Chega lá perto que você vai ouvir ele dizer, me perdoa, me dá mais uma chance, segura na minha mão. Tire da sua cabeça que orar é ser super espiritual. Não. Oração é para quem reconhece que depende da graça. Daqui a pouco eu falo positivamente, vamos para os negativos. Ou seja, ele orou, não deu conta. Pois é. Os meus olhos, 6. A gente coloca isso aqui como se fosse Deus falando só porque está na Bíblia. Mas não é porque está na Bíblia que é Deus falando. Tem mentira aqui que não é Deus falando. Está registrada a mentira. A mentira não foi inspirada. O autor foi inspirado para registrar a mentira. Porque a Bíblia não é um livro bom, é um livro justo. 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Sabe quem está falando isso? Davi. Por quê? Porque ele vai ser rei. E ele diz, eu vou procurar só os fiéis para trabalhar comigo. Então ele não poderia olhar para si. É aquele tipo de gente que só quer a gente perfeita perto dele. Ok. A gente tem que ser como águia. Procurar sempre gente melhores. Pessoas melhores que nos ajudem, mas não ao ponto de nos sentirmos superiores em fidelidade. Eu vou procurar só os fiéis, eu vou procurar só os tops, enquanto Deus olha para nós e nos escolhe pela graça. Quem reconhece isso? O que anda no caminho reto, esse me servirá. Ele quer perfeição no governo. Por um lado é bom, mas aplicando a nós, são projetos que Davi falhou depois de assumir o governo. Então onde eu quero chegar? Analise seus projetos. Cuidado como você ora. Alguém esses dias me criticando na internet tal, falou sobre modo de orar tal, como se não importasse o modo que a gente ora. Importa sim. Porque a Bíblia diz, pedis mal e não recebeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal.
E agora você precisa entender que há um modo de orar sim. E Jesus foi o que mais ensinou o modo de orar. Então, como que deve ser meu projeto, pastor? Então, ao invés, verso 4, ao invés de odiar os desviados, é só tu não desviar. Pronto, tá bom demais. Não precisa odiar, como promete o verso 4, quem desviou. É só tu não. Pastor Nilson Gomes, pregador do Evangelho, grande homem de Deus, seja bem-vindo. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Irmão, verso 4, não conhecerei o homem mau, eu não vou cumprimentar, eu não vou me assentar com ele, amém, continue. 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Não, você não precisa destruir o fofoqueiro, só não destrua ninguém com a sua fofoca. Vamos corrigindo nossos projetos. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu vou esmagá-lo. Não, é só você não ter olhar altivo nem coração soberbo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Antes de procurar gentes melhores, sejam a gente melhor. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, antes de querer que só gente reta sirva você, sirva as pessoas de forma reta. Comece desse jeito. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Ok, mas comece você sendo mais verdadeiro dentro de casa. O que profere mentiras, para ele eu nunca olharei. Não, calma aí, é só você não proferir mentira, já tá bom demais. 8, pela manhã, assim que eu acordar, eu vou destruir todos os ímpios da terra. Calma, meu filho, é só tu não ser ímpio. Não precisa sair matando todo mundo. Então vamos aprender com os projetos que Davi não conseguiu, mas estão inspirados, estão registrados, porque são projetos que podem fazer diferença na sua vida. Então, qual o primeiro projeto que eu te aconselho a tomar posse desse salmo? Está no verso 1. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Oh, glória a Deus. Então eu lhe digo, projete cantar esse ano. Não, eu não estou falando de colocar o fone no ouvido e ir trabalhando tudo. Não, irmão, eu estou falando você abrir a boca e cantar. Você ler a letra e cantar. Você, enquanto a igreja estiver adorando, você cantar. Olha a letra, canta em casa. Lembra, a irmã varria a casa e cantava e abraçava a vassoura e começava a dançar no mistério. Volta àquela prática, aumenta o som, eu não sei, mas canta. O hino deve ser, Agostinho disse, o hino deve ser cantado, deve possuir louvor, que é elogio a Deus, e deve ser para Deus. Agora, o que é cântico? Primeiro significado, padrão melódico particular. Ou seja, tem dia que você vai ter que inventar a sua música. Padrão melódico particular. O tecladista não vai aprovar, que eu não estou aprovando ele parado. O tecladista não vai aprovar. O músico profissional não vai aprovar. Mas é o seu cântico, é a sua experiência, é a sua alma, é a sua sede por Deus. Fala comigo, cântico. Cântico. Padrão melódico particular. Sim, ou poema para ser cantado. Aí, em Efésios capítulo 5, Colossenses 3, nos ajuda a nos encher da palavra para cantar. E nos indica salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é um salmo à luz da Bíblia, na cultura bíblica e no contexto em que foi escrito? São as músicas com acompanhamento musical, canções com acompanhamento musical. O hino é um cântico de louvor entoado simplesmente com a voz. E cânticos espirituais são cânticos não formados por frivolidade ou palavras sem valor.
Gente, se é para cantar, para alcançar Deus, vamos cantar teologicamente. O que é cantar teologicamente? Biblicamente. Irmão, tem uns camaradas aí, ó. Jesus é um cara legal, bom, ele é bom, ele é bom, ensinando as vogais pra gente, ele é bom. Irmão, aqui não tem criancinha pra tu ficar, Jesus é legal. Vai estudar, velho. Cadê a inteligência? Cadê a arte? Cadê a cultura? Cadê a inspiração? E deixa eu falar um negócio aqui. Só volta para Deus o que veio de Deus. Repito, só volta para Deus o que veio de Deus. E eu vou provar na Bíblia. E sabe o que o Salmos diz? Aos retos fica bem louvar. Por que aos retos fica bem louvar? Os ímpios pode cantar, pode gritar, mas também é sua expressão. Agora, Deus receber é só de quem é justo, é só de quem é reto. Porque, repito, Deus só recebe o que vem dele. Eu sei que vocês são inteligentes, porque dele origem, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas, a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Não glorifica a Deus se a fonte não é Deus. Não honra a Deus se a fonte não é Bíblia. Salmo 22, 25. A inspiração do meu louvor vem do Senhor. O que não glorifica a Deus não preenche a alma do crente. Mas olha esse projeto. Cantarei a misericórdia e o juízo. Eu gosto disso, é o equilíbrio. Claro que ninguém vai cantar isso aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Jesus te ama, misericórdia, morreu por tu, misericórdia, mas se tu ficar no pecado, quem vai morrer é tu. Juízo. Dá para entender ou eu estou confuso aqui? Cantarei a misericórdia e o juízo. Eu vou cantar a mensagem por completo. Não podemos cantar aquilo que faça com que as pessoas apenas queiram de Deus. Tu vai dar o que para Deus? Não podemos cantar aquilo que Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Para de pregar esse evangelho vagabundo. Deus faz, mas eu sou imagem e semelhança dele, eu também tenho que fazer. Cantarei a misericórdia e o juízo. Desse modo, a ti, Senhor, cantarei. Eu pregava no congresso de mudos e surdos. Tinha irmã lá fazendo libras. Aí eu preguei sobre a adoração no céu. Pastor Nilson gosta muito de escatologia. Eu preguei sobre a adoração celestial. E quando eu acabei de pregar, a líder, a irmã lá das libras, me procurou. Quer dizer, eu procurei ela. Eu falei, por que vocês estavam chorando se eu estava de costa? E de costas, sem ouvir o tom da voz, som da voz e expressão facial, como que eles choravam? Eu também perguntei, mas eles disseram que depois da palavra, tiveram muita vontade de ter voz para cantar, para o mundo ouvir que Jesus é bom. Querido, eu não sou profissional de púlpito, mas se você puder falar assim para alguém, fala assim, ó, quem deixa de cantar sem motivo, poderá ter motivo para deixar de cantar. Tem líderes que pagam preço para crescer no ministério, mas quando crescem, não quer cantar mais não. Tem pastores tirando a própria vida, porque não conseguem
viver em uma vida de canção ou canções, se expressando, liberando pelos seus lábios as dores da sua alma através de canções. Querido, através de canções, Saul era aliviado pelos tormentos. Davi tocando e cantando, através da melodia do tangedor, a mão de Deus veio sobre o profeta Eliseu e milagre aconteceu. Mateus 26 diz que Jesus cantou um hino e subiu para o Monte das Oliveiras depois de ser traído. Na noite, em que foi traído, Paulo e Silas cantando, feridos e amarrados. O Espírito Santo está dizendo a alguém: ele tem saudade da sua voz, das suas canções, da sua adoração. Um segundo projeto, esse é legal, verso 2: portar-me-ei com inteligência. Por favor, diga inteligência. Deixa comigo agora. No caminho reto, diga santidade. Sabe o que é isso, irmão? Santidade e inteligência. Portar-me-ei comportamento com inteligência. Onde? No caminho reto. Serei santo, mas serei... Caminho reto, santidade. Serei santo, mas serei inteligente. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Santidade com inteligência. Porque tem gente que é santa, mas como diz lá na Bahia, mas é burro. Para nós, biblicamente, é santo, mas é tolo. É de oração, gosta da palavra, mas lhe falta inteligência. Projete ser mais inteligente esse ano. Mas não venha com essa onda de... O irmão chegou assim, botou a cabeça perto da minha cabeça. Transfere, faz o download, Jesus, faz o download. Não. Decida pagar o preço pela inteligência. Seja santo, seja luz, com inteligência, ou seja, seja luz do mundo com luz na mente. Leia mais, estude, se forme, independente da sua idade, determine o que lerá, qual faculdade fará. Ande no caminho reto, mas seja inteligente. Ninguém mais santo do que ele, Jesus, mas tinha formação teológica. Conversava ainda criança no nível de doutores. Estava na sinagoga ensinando e aprendendo. Como homem se preparando 30 anos para cumprir o ministério de 3, a gente quer se preparar 3 para cumprir o ministério de 30. Santidade é inteligência. Moisés, o homem do acesso a Deus, o homem da intimidade com Deus, que em Deuteronômio 5, o próprio Deus disse assim: fica aqui comigo. Atos capítulo 7 diz que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Daniel, o homem íntegro, o próprio Deus deu testemunho da sua pureza. Seus inimigos não conseguiram achar culpa nele. Está escrito em Daniel capítulo 6. Íntegro, justo, ao ponto de afirmarem que sua integridade era no espírito. Ele andava no caminho reto, mas com inteligência. Capítulo 1 de Daniel: ele e seus amigos são os mais sábios
da Babilônia. Capítulo de número 2, líder dos sábios na Babilônia. Capítulo 4, conselheiro do rei na Babilônia. Capítulo 5, terceiro governador da Babilônia. Capítulo 6, já não é mais Babilônia, são os medos e persas, sobre a liderança que a gente chama de Dário. E Dário selecionou 120 homens sábios para ajudá-lo a liderar. Quem estava no meio deles? O crente Daniel. Dos 120, Dário selecionou 3 melhores. Quem estava no meio deles? Daniel. E acima de 2, quem se destacou em inteligência, caráter e pureza? Daniel. Então para de falar que Deus escolhe capacitado. Deus não escolhe capacitado, Deus capacita o escolhido. Faz tua Bíblia e escreve essa heresia. Deus escolhe capacitado, sim. Deus usa a mente, as mãos, a escrita de gente inteligente. Eu sei que ele usava Pedro com suas limitações, mas você não vê Pedro pregando para rei. Porque seu preparo determina seu público. Seu preparo determina onde você vai chegar. Pedro nunca pregou para rei, mas Paulo pregava para rei, ironizava rei, apelou para César, que todo mundo temia, e Paulo dizia: não quero advogado, me coloca frente a frente com César. Deus escolhe capacitado, sim. Para com essa onda que o que importa é unção, o que importa é joelho. Porque o mesmo Deus que escuta a oração é o Deus que diz: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Cristo que diz: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. É o mesmo Deus que inspirou Provérbios a dizer: a sabedoria clama na praça, a sabedoria clama na rua, e os tolos zombam dela. Mas vai chegar o dia é que a sabedoria vai zombar de você. Você tem quantos anos, velho? Tem 15. Que hora você dorme? Às 3 horas. Fazendo o quê? Conversando com as gatas. E acorda a que hora? Meio-dia. Rapaz, você tem que estudar, você tem que dormir tarde estudando e acordar cedo para estudar e trabalhar. Não, nós temos que divertir. E você faz o que eu vivo. E você vive para quê? Para morrer. Nós vivemos para viver e para morrer. Rapaz, estuda, se prepara. Quando você tiver uns seus 30, 35 anos, formado, próspero, aí tu acorda tarde, tu se diverte, tu viaja com a sua família. E até eu chegar nos 35, 40, Jesus já veio, já voltou 2 vezes. Aí você chama um homem de 40, 35, 40 e pergunta: que é isso, irmão? É eu? É eu? É muita unção. Aí você pergunta para o camarada que tem 35, 40. Ele disse que demora para sair dos 15 e chegar no 40. O que você me diz? Aí o que tem 40 diz: passa rápido. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Deus não quer você santo tolo, mas não quer você inteligente incrédulo. Olha só, oração com sabedoria e sem sabedoria. Olha a oração, compare a oração do pai do menino possesso e a oração do leproso. Oração inteligente e a oração tola. Olha a oração do pai do menino possesso: se tu podes, faz alguma coisa. A Jesus disse: eu posso não, é se tu crer, rapaz. Agora olha a oração do leproso: se tu quiseres, tu podes me purificar. Aleluia! Se tu quiseres,
Tu podes me purificar. Ele está dizendo, eu não duvido do seu poder, eu duvido da sua vontade. Mas se tu quiser, tu pode. Jesus disse, quero ficar limpo. Toma, curado. Ó, oração tola e inteligente. Chega Marta diante de Jesus em pé. Porque tem gente que pensa que intimidade com Deus é nós aqui, o Senhor faz ou eu desvio. É porque ele não consegue ouvir Deus dizer tchau. Pode ir. Aí Marta chega assim para Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, ele vai ressuscitar. Aí ela vai para a escatologia. Eu sei que ele há de ressuscitar. Tu pensa que Marta não prestava atenção, não? Marta estava cozinhando, Maria estava aqui no pé, ó, mas Marta estava prestando atenção no ensino. Ela vai discutir escatologia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fé no passado. Aí Jesus diz, ele vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Irmão, Paulo fala isso em Tessalonicenses. A mulher já está falando aqui no Evangelho de João, escatologia. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus diz assim, tu quer discutir escatologia? Rapaz, quem está vivo e crê em mim não morrerá eternamente, e quem morreu vai ressuscitar. Você crê? Aí quando ela recebe essa resposta, quando Jesus entra no nível do debate, eu sei que tu és o Cristo enviado do Deus vivo. Aí ela falou para Jesus, fica aqui. Ela pensa que inteligência para Jesus é só aqui, mas não é não, viu? Aí ela vai até Maria e diz, Maria, o mestre está aqui e te chama. Aí lá vem Maria, as palavras são as mesmas. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Maria é mais inteligente, porque Marta ora em pé, Maria cai de joelho, chorando diante de Jesus. Porque inteligência espiritual não é você decretar para Deus como se você estivesse no trono ao lado dele. Inteligência e fé é você reconhecer que ele está acima e você prostrado aos pés dele, dependendo da graça. Ela cai de joelhos. Irmão, ele não discute teologia com Maria. Ele diz assim, onde é que está Lázaro? Bora lá. Vai ficar no debate ou quer que Deus haja por você? Olha a Sirofenícia. Primeiro não foi ela que foi na terra de Jesus, foi Jesus que veio na terra dela, ela se ligou. E ela vai até Jesus como intercedendo. Irmão, quer ganhar o coração de Deus? Interceda. Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não diz que tem misericórdia da filha, ela diz de mim, porque a dor da filha é a dor da mãe. Quer conquistar Deus? Ora pelos outros. Porque tem gente que só se prostra para orar por si. Evangelho egocêntrico, você no centro. Irmão, quando você canta, você se torna semelhante a anjos. Quando você prega, você se torna semelhante a apóstolos. Mas quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus. Ele está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que nele crê. Então ela chega intercedendo, tem misericórdia da minha filha. Misericórdia, misericórdia, ela é inteligente. Aí Jesus diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos, Israel, e dar para cachorrinho, cadela. Se fosse umas irmãs que tem hoje. Tu me chamou de quê? Cadela é tua mãe. Repete. Tu vai pro meu joelho, vaso. Só que quem não era judeu era considerado cão. Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para cachorrinho. Aí ela foi inteligente. Ela não foi tola para discutir, para debater. Ela foi inteligente e disse assim, mas os cachorrinhos não precisam do pão todo. As migalhas satisfazem eles. Vai! Pela sua palavra, sua filha já está liberta. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não mereço o pão inteiro, mas uma migalha da tua atenção expulsa aquele demônio da minha casa. Uma migalha. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Que Deus abra a porta da palavra, que você tenha luz na mente para entender a palavra e orar conforme a palavra.
Primeiro projeto, cantar, diga. Aleluia. Segundo projeto, santidade com. Terceiro projeto, essa é boa também. Quando virás a mim? Ele está falando com quem? Com Deus, diga. Ele está querendo a presença de quem? De quem? De Deus. Aí ele pergunta: quando virás a mim? A resposta poderia ser: é eu mesmo. A resposta poderia ser: eu vou para a tua casa para eu te encontrar. Não. Quando virás a mim? Eu vou ser sincero dentro de casa. Quando virás a mim, Senhor, eu vou ser melhor dentro de casa. Está escrito. Ele não está dizendo, quando o Senhor vai vir para mim? É na campanha? Eu vou para a campanha. Quando o Senhor virá a mim? É para ir para a igreja ou eu vou para o templo? Eu vou para o prédio, eu vou para o templo. Não. Quando virás a mim? Eu vou andar com um coração sincero na minha casa. Gente, quando virás a mim? Interrogação. Ele mesmo responde: andarei com um coração sincero na minha casa. Não muda, nem muda de versículo. É a mesma oração. Ele reconhece. O terceiro projeto é atrair Deus dentro de casa. Sabe como é que a gente vai atrair as nações? Atraindo Deus para dentro de casa. Antes de você chegar aqui, Deus tem que chegar lá. Você saber que o culto aqui é reflexo do teu culto lá? Sabe o que o salmista disse? Meu coração transborda com palavras de adoração. Aí eu pergunto para vocês: só transborda o que está? Então você transborda aqui do que você se enche em casa. Se esforça para pelo menos começar nesse ano a parar de vir para a igreja só depois da malhação. Cuidado com o que você se enche em casa. Vai atrapalhar teu culto. Porque você tem que transbordar do que está cheio. Aqui pregam homens e mulheres de Deus. Tudo aqui é para o culto ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade, não se escandalize. Sua cama é mais sagrada que esse púlpito. Sua mesa é altar. E é por isso que nós temos muitos hipócritas. Porque entram no prédio e assumem uma máscara de santidade. Eu li uma ilustração que o filho procurou a mãe e disse: mãe, bora trazer os móveis para a igreja? Por quê, meu filho? Porque aqui papai é bom, é quebrantado, é carinhoso. Não adianta falar língua estranha aqui e não segurar a língua que tem em casa. Quando virás a mim, ele está dizendo: Senhor, eu quero te receber dentro de casa. Se nem tua esposa te tolera dentro de casa, o que Deus vai fazer aí? Se você sai de casa e sua mãe diz: ufa, graças a Deus, o que Deus vai fazer no teu quarto? Que aprendamos a projetar, sermos melhores em casa. Eu caminho para concluir a mensagem, mas eu falo e você diz assim: em casa, fechou? Fala assim: em casa. Então tá bom. Então são perguntas retóricas. A resposta já está aí. Onde Deus veio corrigir Adão e Eva? Onde ele prometeu um filho a Abraão? Onde ele deu livramento a Raabe? Onde ele deu livramento a Israel com a marca do sangue? Onde ele ressuscitou o filho da mulher de Sunem? Onde ele multiplicou o azeite da viúva? Onde ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta?
Onde Ezequiel estava quando foi tomado pelo cabelo no capítulo 8? Onde Daniel orava 3 vezes ao dia? Onde Jesus curou a sogra de Pedro? Onde Jesus curou o servo do centurião? Para onde ele foi quando se encontrou com Zaqueu? Onde a família de Cornélio estava reunida quando foi cheia do Espírito Santo? Aleluia! Então, em nome de Jesus, para de ser cheio de Deus só aqui. Ore em casa, fale em línguas em casa, adore em casa, profetize em casa, seja vaso de Deus em casa. E agora eu não quero que você fale, agora eu quero que você brade. Eu pergunto e você responde. E quando acaba o culto aqui, ele continua onde? Aleluia. Levante a mão, porque a obra da salvação na tua casa já começou. Deus vai transformar a prostituta em missionária, o adúltero em fiel, o perdido vai ser um pregador da palavra, o idólatra vai ser um adorador, porque Deus tem aliança com a tua família por causa de você. Glória a Deus. Você pode falar algo comigo? Diga: o diabo. Fala comigo. Fica com medo não, irmão. O diabo não tem família. É por isso que ele quer destruir a minha. Aponta para a igreja assim. Mas Jesus tem família e não vai deixar que a minha seja destruída. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua casa. O sangue de Jesus tem poder sobre teu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre teus filhos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você ainda vai cantar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória. Pode ficar em pé? Pode cantar. Oh Deus! Oh Deus! Oh, glória a Deus. Escuta a oração dessa irmã. Escuta a oração desse irmão. Tem filhos orando pelos pais aqui. Tem pais orando pelos filhos aqui, Deus. Tem marido orando pela esposa. Tem esposa orando pelo marido. Nos escuta, Deus. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, você que se afastou do evangelho, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você aqui na frente. A igreja vai me ajudar a orar por você. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, vem cá na frente, deixa eu orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua família.
Se estiver na galeria, eu te espero. Se estiver na nave da igreja, eu te espero. Vem cá, deixa eu orar por você aqui.